Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também nossos colegas concurseiros poder acessar as videoaulas com maior facilidade, poder auxiliar nos seus estudos. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, agora nós vamos aí para a nossa sexta aula sobre as DCNs para o ensino fundamental de 9 anos. E agora, nós vamos falar aí sobre avaliação, parte integrante do currículo. Artigo 32. A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular, da implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica e deve. Pessoal, deixa eu falar esse negócio resumido aqui, porque eles colocam aquela entre vírgulas e isso acaba perdendo um pouco o foco. Então vamos lá. A avaliação dos alunos é redimensionadora da ação pedagógica e deve. Primeiro, assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, acumulativa, diagnóstica com vistas a. Primeiramente, pessoal, inciso... Olha isso aqui, meu Deus, esses caras dão umas ramificações horríveis aqui, ó. O artigo 32, tem aqui o primeiro inciso. O primeiro inciso, assumir um caráter processual. Pessoal, como que tem que ser a avaliação no sistema de 9 anos? O que é uma avaliação processual? É uma avaliação que acontece o tempo todo. Tá até aqui, ó. Processual, formativo, participativo, contínuo, cumulativo, diagnóstico. É praticamente a mesma coisa. Avaliação processual, pessoal, é uma avaliação que acontece no decorrer do processo. Você está vendo o aluno ali tendo uma dificuldade, você vai chegar lá e vai chegar para ele e falar, olha, poxa, legal, como é que você chegou nesse resultado? Aí você vai ver aonde o aluno errou, porque às vezes eu gosto sempre de usar o exemplo da matemática. O aluno errou lá numa conta lá. Aí você vai olhar por que ele errou aquela conta que você passou. Em algum momento ele colocou um sinal errado, um sinal invertido, ou colocou um número fora de posição. Só que a partir daquele erro dele, ele chegou no resultado que deveria? Chegou. Agora, se errou e mesmo assim ele chegou no resultado errado, é sinal que ele realmente não se apropriou. Mas, puxa, às vezes o aluno colocou um número invertido, ou colocou um sinal invertido, a partir do momento que ele errou aquele sinal, ele fez a conta certinho, baseado naquele sinal que ele colocou. Então você vai fazer o quê? Tá errado? Não. Poxa, que legal, que bacana. Olha, mas o seu tá diferente do meu, vamos dar uma olhada nesse sinalzinho, como que fica, e aí você ajuda ele a fazer com aquele mesmo sinal que você fez, e vê, e deixa ele fazer. Provavelmente ele vai chegar no resultado que você gostaria. Então essa valorização do erro é muito importante, pessoal, porque não é que você vai dizer assim, ele errou, tá certo. Não, você vai dizer, poxa, que legal, bacana. Mas como é que você chegou aí? Procure saber por que ele errou, como que ele errou, né? E além disso também, pessoal, você... auxiliar o aluno a chegar naquele resultado que você quer, mas sem dizer para ele que ele está errado, tá? Então essa avaliação processual é muito importante. Mais importante, pessoal, do que aquela avaliação final, onde o professor explica, passa a lição na lousa, passa o exercício, corrige o exercício, não quer nem saber se alguém errou, acertou, errou, tá aqui o resultado na lousa. E aí quando chegar lá no final do bimestre vai aplicar uma prova de 10 questões e aquela prova vai definir se o aluno aprendeu ou não? Não pode, né, gente? Você não pode deixar um aluno um bimestre inteiro com dúvida e depois chegar lá no final avaliar ele. Não, pessoal, você tá vendo que o aluno tá errando, tá engasgando? Você foi ali, arrumou, ele vai caminhar bonitinho o resto do bimestre, tá? Então isso seria a avaliação processual. E ela... No ensino fundamental, a avaliação tem que ter esse caráter processual, formativo, ou seja, de formar, não de classificar o aluno. Participativo, ou seja, o professor intermediando ali junto com o aluno. Ser contínuo, né, e o processual caminham junto, que foi aquilo que eu falei. Cumulativo, pessoal, ou seja, o que é cumulativo? O aluno presta atenção na aula, ele faz a lição de casa, ele participa das rodas de conversa, ele realiza os trabalhos. É um aluno ali que tem várias participações. Então, quando chegar lá na avaliação final, e você vê, por exemplo, que ele não foi tão bem, poxa, mas ele foi bem em todas as outras coisas. Então, significa que ele não aprendeu? Aprendeu, e como aprendeu? Então, ela tem que ser cumulativa, né? As atividades, em geral, aí que são realizadas, tem que ser considerado aí a participação do aluno, e isso como forma de avaliação. E diagnóstica, pessoal, o que é diagnóstico também? A avaliação diagnóstica é mostrar ali, procurar ver o que o aluno já aprendeu. Não é assim o que ele não aprendeu, mas o que ele já aprendeu. E a partir dali dar continuidade no ensino. E isso, pessoal, com vistas a. Então, assim, aqui temos 10 letrinhas do inciso primeiro. 4 letrinhas do inciso primeiro. Então vamos lá. Identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar os problemas de ensino. Gente, eu acabei de falar isso, né? O professor vê onde o aluno está errando e ali, né? Não falar que está errado, mas simplesmente descobrir como é que ele chegou naquilo. Então identificar aí, né, as potencialidades e as dificuldades da aprendizagem dele.
B. Subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos. Criar condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente. A mesma coisa, pessoal. Deixar que as crianças, quando eu falo subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias, deixar que as crianças criem as próprias estratégias delas para realizar determinada atividade. Às vezes a criança ela quer pintar em formato de círculo, o professor, não pode, pintar é assim, Não pode, gente. Tem que deixar o aluno criar sua própria estratégia de pintura, de escrita. Claro, né? Se o aluno começar a escrever de trás para frente, você não vai deixar. Mas procurar deixar realmente o aluno ali se abrir, ver a melhor forma que ele consegue aprender, tá? E não querer que o aluno faça exatamente o que você quer, porque você acha que o certo é aquilo que você aprendeu. Não pode, gente. Tem que considerar, olha, escola das diferenças. A gente fez várias videoaulas sobre isso, tá? Considerar que cada ser humano tem as suas próprias diferenças, seus modos de pensar, de aprender, de agir, mas que todos são iguais em si, tá? São iguais, não é são iguais e diferentes, são iguais com suas diferenças, cada um da sua maneira, tá? C. Manter a família informada sobre o desempenho dos alunos. Então isso é muito legal também, tá? Sempre falar para os pais, olha que legal, hoje ele aprendeu uma coisa nova, tal. É muito importante isso, tá? Para que a família sinta também que a escola está ali para auxiliar, para ajudar, tá? Como uma parceira. Letra D. Reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola. Revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes. Pessoal, quando fala de reivindicar, não é você, por exemplo, dizer, olha pai, o aluno não foi bem, e o pai querer bater em você e você falar, alguma coisa eu fiz errado. Não. Tá? Mas, por exemplo, às vezes o pai fala, mas professor, vou dar um exemplo, ele escreve o nome dele direitinho, ele escreve as palavras e tal, por que ele foi mal nessa avaliação final? E aí o professor tem que rever, né? Fala, poxa, eu não considerei a lição de casa, não considerei a participação dele. Então, isso é muito importante, tá? Reconhecer o direito do aluno e da família de discutir o resultado de avaliação. Quando fala discutir, não é assim, não quero que dá 0 pro meu filho. Não. Se ele não aprendeu nada, o que é praticamente impossível, né? Se ele não aprendeu nada, gente, você não vai dar um 10 para ele. Mas você vai, pai, olha, ele foi bom até aqui e tal. Por isso que é importante essa questão de não ter a classificação, não ter as notas nas avaliações. Mas a avaliação funcionar como de caráter formativo. Olha, papai, ele aprendeu até aqui, ele não aprendeu mais além, tal, mas olha, ele está progredindo bem e tal. E a família tem esse direito de reivindicar. Aí quando o professor, por exemplo, diz assim, o aluno não aprendeu nada. Como não aprendeu nada, professor? Ele aprendeu isso, ele aprendeu isso, ele aprendeu isso, ele faz isso em casa. E aí o professor tem que rever aí a sua como fala, seu relatório, aí, a sua posição em relação ao aprendizado do aluno. Inciso 2. Utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como observação, registro descritivo, reflexivo, trabalhos individuais, coletivos. Pessoal, aqui tem bastante coisa aqui, eu já vou explicar para vocês pela prática que eu tenho. Tá? Então, utilizar vários instrumentos de avaliação, pessoal. A observação, você observar os alunos. Muitas vezes nós colocamos o aluno em roda de conversa, e aí você vê que os alunos começam ali a debater umas coisas, o professor já quer intervir e fala, não, peraí, não é assim. Não, pessoal, tem que deixar os alunos discutir mesmo, não é aquela discussão de briga, mas aquela discussão de, olha, qual ferramenta que é melhor, qual forma que é melhor, qual resposta que é melhor. É muito importante o professor também deixar os alunos entrar nesses mini conflitos aí pedagógicos para que eles também possam buscar soluções e não simplesmente toda hora recorrer ao professor, tá? Esperar que o professor dê uma resposta pronta ali para eles. Então, a avaliação em forma de observação, em forma de relatório, em forma do registro, em forma da correção do caderno, tudo isso tem que servir como instrumento de avaliação, não simplesmente ir lá fazer uma prova final, tá? Inciso 3. Fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem sobre os quantitativos. Então vamos lá. É a mesma coisa isso aqui. Tá? Os caras fazem uns incisos gigantes e a resposta é bem mais simples do que a explicação. Então, pessoal, gente, mais uma vez vou falar, estou falando isso, já falei na última aula e vou falar aqui de novo. Gente, o que é prevalecer o qualitativo sobre o quantitativo? É o quanto a criança já aprendeu, o quanto ela já evoluiu. E não assim, nossa, olha, passei 30 atividades e ele aprendeu 18. Então, quer dizer, ele não está tão bom assim. Não, ele está bom sim, ele aprendeu 18. Se ele tivesse aprendido 5, já era, porque já era considerável. Por quê? Porque, gente, é aonde até a criança conseguiu chegar. Ele vai dar sequência nisso mais para frente, mas é o tempo dele permitiu que ele viesse até aqui. Tá? Então tudo isso tem que ser considerado. Então essa avaliação ela tem que ser feita aí, prevalecendo os aspectos
qualitativos, ou seja, a qualidade do que ele já aprendeu e não sobre a quantidade do que ele já aprendeu, tá? Inciso 4. Assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo. Falei isso aqui, pessoal, na última aula, na penúltima aula, na aula 4, no finalzinho da aula, eu menciono isso aqui. Pessoal, você tem, no caso do estágio 1, 31 alunos, dali para frente 35 alunos, dentro de uma sala. Aí você tem os X-Men, né? Aqueles lá que você começou a falar e ele já sabe o final da resposta. Aí já sabe o final da explicação. E você tem, pessoal, uma maioria aí de alunos que têm dificuldades. E se você tiver uma sala com 30 X-Men, 25 X-Men lá, e tiver 5 ou 6 ali que têm dificuldades, você tem que focar o aprendizado naquelas crianças, tá? Então dar condições àquelas crianças de acompanhar os demais, porque os demais já sabem. Ah, mas então meu filho vai ficar atrasado porque o outro ali não sabe. Não, pessoal, nós estamos trabalhando por uma educação de qualidade, mas cada criança ela tem um tempo, e você não pode simplesmente abandonar aquela criança e fazer com que o outro preste um Enem no final do segundo ano do ensino fundamental, com 8 anos de idade, vai prestar um Enem que você já é fera. E o outro ali, coitadinho, não pode. Então você tem que procurar uniformizar, tá? Não atrasar alunos com potencial maior por conta dos outros, mas procurar trabalhar um ritmo também que aquele que anda mais devagar consiga acompanhar, tá? E não simplesmente desembestar e abrir a porteira e deixar todo mundo aí, ó. O aluno que vai sair dali com conhecimento de terceiro ano, no primeiro ano, e outros alunos ali que tá com aquela dificuldade e tal, vai dar uma discrepância muito grande. Então o professor tem que procurar atender toda a sala, mas dar uma atenção especial e oferecer condições aqui no inciso 4 aos alunos que têm um menor rendimento, tá, pessoal? Para garantir que eles possam também progredir. Inclusive, colocar os alunos que sabem mais para auxiliar essas crianças, tá? Não é que eles vão fazer o trabalho do professor. Ó, o professor folgadão lá tá botando os alunos para dar aula para ele. Não, auxiliar, porque quando uma criança auxilia a outra, aquela que está tendo dificuldade, ela se sente mais aberta. Porque muitas vezes as crianças elas se sentem acuadas com a presença do professor, com a explicação. Ele acha que o professor falou, ele tem que obedecer. E às vezes um coleguinha vai falar, ele vai dizer, mas não sei o que, mas não sei o que. Aí outro coleguinha vai explicar para ele. E com o professor, muitas vezes ele tem dúvida e não vai falar porque ele se sente ali aquela insegurança. Então é muito importante isso daí, tá? Assegurar as crianças com menor rendimento aí, que eles possam ter condições de acompanhar o restante da sala. Inciso 5º, prover obrigatoriamente períodos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo, como determina a lei da diretriz e bases. Gente, o que é a recuperação? Quando você trabalhou o ano inteiro ali todo e o aluno, ele realmente chegou num patamar que não é que ele não tem condições de ir para o próximo ano, ele vai ter muito mais dificuldades de acompanhar o próximo ano letivo. Então você tem que garantir o quê? Uma recuperação para aquele aluno, para garantir que ele realmente dê uma reforçada, que ele entenda aquele determinado conteúdo que está sendo passado, aquela determinada matéria, tá? E isso, pessoal, essas recuperações elas têm que ser de preferência no ano letivo que ela está estudando. Agora, por exemplo, você chega lá no 4º bimestre, né? A criança está com uma dificuldade, não dá para fazer uma recuperação aí, né? Nós vamos passar o ano novo dentro da escola? Não dá, né? Então, no finalzinho do ano, o que vai acontecer? No ano seguinte ele vai fazer a recuperação referente ao ano anterior, mas preferencialmente, se tiver condições, a recuperação tem que ser feita paralela ao ano que ele está estudando, tá? Inciso 6º, assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao longo do ano letivo, aos alunos com frequência insuficiente, evitando sempre que possível a retenção por faltas, tá? Então, assim, o aluno às vezes ficou doente, pessoal, teve ali às vezes sofreu um acidente, ou quebrou um braço, ou às vezes tem uma hepatite, alguma enfermidade aí, e a criança fica um tempo sem frequentar a escola. E aí, quando ela retorna, ela tem o direito à reposição de aulas. Para quê? Para que ela não fique aí, como que eu posso dizer? Em desvantagem ao restante das salas, tá? A sala está caminhando ali num conteúdo que aquela criança não acompanha porque ela perdeu bastante aula e, coitada, muitas vezes não foi por culpa dela. E muitas vezes tem até a questão da retenção de faltas, né? Às vezes o pai, a mãe tem uma situação ali que a criança acaba faltando bastante, evitar esse negócio da retenção aí por faltas, porque muitas vezes a criança realmente ela até tem condições ali de fazer uma recuperação, acompanhar até essas aulas de reposição e poder recuperar e acompanhar a sala normalmente. Você vai lá reter a criança simplesmente porque ela não veio para a escola. Então tem que assegurar aí também essa reposição aí dos conteúdos escolares. Inciso 7º. Possibilitar a aceleração de estudos para alunos com defasagem de idade séria, tá? Então, aluno ali que já veio de outra rede, de repente reprovou porque realmente não teve condições de ir para frente, então reprovou 1, 2 anos, já está meio defasado ali. Então, possibilitar essa aceleração, tá?
trabalhar de uma forma um pouco mais dinâmica, ver se a criança vai se apropriando, então você faz ali umas avaliações para ver a possibilidade de passar ele de ano para que ele possa realmente ir para uma série adequada à sua idade, tá? Isso não é também do dia para a noite, tá, pessoal? Isso aí tem uma série de avaliações para ver se a criança realmente vai ter condições de acompanhar a série referente à idade dela, tá? Então não é assim também, ele está defasado, vamos passar ele lá. Não, não é assim também. Senão você acaba prejudicando a criança ao invés de ajudar. Tá? A criança vai lá, uma terceira série, um terceiro ano, sem saber ler, sem estar letrado, e ele não vai acompanhar as demais turmas. Parágrafo 1º, pessoal, desse artigo 32, nossa, artigo 32 está dando o que falar, hein? Parágrafo 1º. A análise do rendimento dos alunos com base nos indicadores produzidos por essas avaliações deve auxiliar os sistemas de ensino e a comunidade escolar a redimensionarem as práticas educativas com vistas ao alcance de melhores resultados. Então, assim, pessoal, quando você faz as avaliações, elas também servem para quê? Para analisar o rendimento dos alunos e ver a necessidade, se houver, de redimensionar as práticas educativas. Ou seja, poxa, o aluno não está aprendendo, muitas vezes a prática educativa que está sendo aplicada não é a correta para ele, por isso que está tendo essa defasagem tão grande aí. Então, talvez a gente tenha que repensar nossa forma de trabalhar, tá? Parágrafo 2º. A avaliação externa do rendimento dos alunos refere-se apenas a uma parcela restrita do que é trabalhado nas escolas. De sorte que as referências para o currículo devem continuar sendo contidas nas propostas político-pedagógicas das escolas, articuladas às orientações e propostas curriculares dos sistemas, sem reduzir os seus propósitos ao que é avaliado pelos testes de larga escala. Então, assim, pessoal, tem avaliações que são externas. Por exemplo, a Provinha Brasil, por exemplo, ela vem de fora da escola, tá? E elas são apenas uma parcela restrita ali do que é trabalhado nas escolas. O PPP, por exemplo, é uma coisa de cada escola tem o seu. Então, tem as suas particularidades, seus próprios projetos ligados à comunidade da escola. Então, assim, quando você vai lá e pega a Provinha Brasil, aquilo ali está ligado ao conteúdo obrigatório. Mas ela é só uma parcela restrita, ela não vai definir ali, nossa, essa escola não trabalha direito com as crianças porque eles não foram bem na Provinha Brasil. Não, não é assim também, tá? Tem que ser considerado aí o contexto social, tudo que é trabalhado ali em relação à função social da escola. Opa! Pessoal! Deixa eu sumizar. Será que eu pulei aqui? Não. Eu pulei o artigo 33, pessoal, por isso que eu falei que o 2 aqui estava longo. Eu pulei do inciso direto para os parágrafos aqui. Então vamos lá para o caput do artigo 33, peço desculpas. Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão articulados às avaliações realizadas em nível nacional e as congêneres nos diferentes estados e municípios, criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as escolas nos esforços de melhoria de qualidade da educação e aprendizagem dos alunos. Então, assim, pessoal, esses 2 parágrafos que eu falei aqui referem-se ao caput do artigo 33 que eu pulei, me perdoem. Então, o artigo 33, ele vai falar aí que a escola, ela tem que trabalhar, os sistemas de ensino e a escola tem que trabalhar articulado os seus conteúdos obrigatórios, seus conteúdos sociais ali próprios de cada escola, articulados aí com as avaliações exteriores, tá, realizadas a nível nacional, como a Provinha Brasil, por exemplo, tá? E aí vem os 2 parágrafos aqui que está falando que essas avaliações, né, essas avaliações nacionais, como a Provinha Brasil, elas vão servir ali também para ver os professores, aí ver as escolas, a necessidade ou não de redimensionar suas práticas escolares. E no caso do parágrafo 2 aqui, está falando que a avaliação externa, ela não é magnânima, tá? Ela é só uma parte do que é trabalhado nas escolas, tá? Peço desculpas, realmente eu tinha pulado o caput do artigo 33. Então está falando sobre as avaliações externas. Artigo 34. Os sistemas, as redes de ensino e os PPPs das escolas devem expressar com clareza o que é esperado dos alunos em relação à sua aprendizagem. Então, quando você vai fazer ali, você vai montar seu sistema de ensino, a escola vai montar o seu plano a sua rede de ensino, né? Vai montar aí também, as escolas vão montar o seu PPP, que é o projeto político-pedagógico, tem que considerar ali o que espera que esses alunos aprendam, o que espera que eles busquem ali da escola também. Artigo 35. Os resultados de aprendizagem dos alunos devem ser aliados à avaliação das escolas e de seus professores, tendo em conduta os parâmetros de referência dos insumos básicos necessários à educação de qualidade para todos nesta etapa da educação, e respectivo custo, aluno, qualidade inicial,
consideradas inclusive as suas modalidades e as formas diferenciadas de atendimento, como a educação do campo, a educação escolar indígena, educação escolar quilombola e as escolas de tempo integral. Então aqui está falando, pessoal, sobre os resultados de aprendizagem dos alunos. Eles têm que estar aliados aí à avaliação das escolas e de seus professores. Tendo em conta o que, pessoal? Vou ler mais um pedacinho aqui para poder explicar. Tendo em conta os parâmetros de referência de insumos básicos necessários aí. Então, pessoal, fala sobre o quê? Quais são essas referências, pessoal? O custo por aluno e qualidade social. Qualidade inicial, desculpa. O que é esse custo aluno, qualidade inicial? Pessoal, vou dar um exemplo. A Prefeitura de Guarulhos, ela recebe uma verba X. Vou dar um exemplo aqui. Ela recebe 100 mil reais. E ela tem, por exemplo, 10 mil alunos. Então, se minha conta estiver certinha aqui, se não tiver, vocês desculpa, ela recebe ali 100 mil reais, tem 10 mil alunos. Então, ou seja, ela tem ali 100 reais por aluno, para gastar com o projeto. Então, você, por exemplo, você não vai montar um projeto, um plano de trabalho, em que exige ali, por exemplo, um custo de 250 reais por aluno, né? A gente vai fazer um projeto e vai precisar de máscara e de roupa e tal, excedeu o valor por aluno. Então, assim, você não vai conseguir trabalhar. Então, assim, os resultados dessa aprendizagem, pessoal, eles têm que estar aliados à avaliação das escolas. E isso tem que ter como parâmetro, pessoal, de referência, essa relação custo-aluno. Você vê o máximo, claro que não é só isso, né? 100 reais, vai dar uns 300, 400 reais aí por aluno. Então você tem que pegar essa média de valor por aluno e saber como que você pode trabalhar para garantir uma educação de qualidade sem extrapolar, porque muitas vezes você vai começar um trabalho que não vai conseguir terminar porque não vai ter verba em relação assim, a relação custo-aluno. Você não vai trabalhar por aluno, né? Mas assim, entende? Você tem que atender a escola inteira e você não pode, por exemplo, montar um projeto que não atenda às necessidades de toda a escola, tá? Mediante a sua verba. Por isso tem essa questão aqui. Consideradas também, pessoal, as modalidades de formas diferenciadas de atendimento. Então tem que considerar também as formas diferenciadas, que é a educação no campo, educação escolar indígena, quilombola, bem como as escolas de tempo integral. Por quê, pessoal? Elas têm peculiaridades, tá? Isso tudo tem que ser considerado também, tá bom? Parágrafo único aí do artigo 35. A melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos, de qualidade da educação, obriga o quê? Os sistemas de ensino a incrementarem os dispositivos da carreira e de condições de exercício e valorização do magistério e dos demais profissionais da educação, a oferecerem recursos e apoios que demandam as escolas e a seus profissionais para melhorar a sua atuação. Então, pessoal, o parágrafo único aqui fala sobre a melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos. Ela está ligada, né, ela obriga, na verdade, está ligada aí ao quê? Ao sistema de ensino investir na formação inicial e continuada dos professores, tá? Dando recursos ali, apoio para que esses professores tenham uma formação sempre contínua, que possa aí melhorar a qualidade do seu ensino, para que aí automaticamente o resultado da aprendizagem dos alunos cresça também. E o inciso 2, tá, pessoal, também essa melhoria no resultado de aprendizagem dos alunos obriga as escolas a uma apreciação mais ampla das oportunidades educativas por elas oferecidas aos educandos, reforçando a sua responsabilidade de propiciar renovadas oportunidades e incentivos aos que elas mais necessitem. Ou seja, a escola está sempre buscando, pessoal, se ampliar, se renovar. Hoje, por exemplo, nós temos a questão da robótica, né, que tem entrado aí de cabeça aí nas escolas. Então, a escola tem que procurar estar se inovando, aí, buscando, sempre melhorando a sua qualidade de ensino cada vez mais para poder automaticamente atingir o resultado esperado, que é os melhores resultados aí de aprendizagem dos alunos. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a educação em escola de tempo integral. Artigo 36. Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias no mínimo, perfazendo a carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. Então, a escola em tempo integral ela tem que ter no mínimo 7 horas por dia. Tá? Então, por exemplo, tem escolas aí que tem aqui em Guarulhos tem escolas de 4 horas e escolas de 5 horas. Não conta como integral a de 5 horas, tá? No mínimo 7 horas. Parágrafo único. As escolas e solidariamente os sistemas de ensino conjugarão esforços objetivando o progressivo aumento da carga horária mínima diária e, consequentemente, da carga horária anual, com vistas de maior qualificação do processo de ensino-aprendizagem, tendo como horizonte o atendimento escolar em período integral. Então, assim, as escolas, bem como os sistemas de ensino, eles vão medir esforços ali, juntar esforços, tendo como objetivo, pessoal, progredir
no aumento da carga horária, sempre que possível. Muitas vezes a gente sabe que a demanda é muito grande, não tem como a escola estar aumentando a sua carga horária assim também como deveria. Mas o interessante, pelo menos aqui na teoria, é o que, pessoal? Que realmente nós tenhamos aí um aumento gradativo aí da carga horária, de modo a garantir aí que a criança passe mais tempo na escola e possa ter um aprendizado muito maior, aí, uma qualidade muito maior no seu ensino, tá? Isso na teoria é muito lindo, pessoal. Na prática, você sabe que nós temos, por exemplo, escolas aí com 3 horários, então não tem como, por exemplo, você tá garantindo aí aumento de carga horária gradativa. Por quê? Porque nós temos ali, na minha escola, por exemplo, é das 7 até as 11. Aí às 11 horas já entra o período intermediário. Aí sai às 3, né, da tarde. Às 3 horas entra o período da tarde. Aí acaba às 7 da noite. 7 da noite já entra o pessoal da EJA e vai até às 22h40, 23 horas. Então, olha só, é um atrás do outro, tá? Então, automaticamente aí se torna completamente inviável as escolas estarem aumentando a carga horária. Mas na teoria, né, existe aqui que eles devem aí buscar, né, a possibilidade de estar aumentando gradativamente a carga horária do aluno. Artigo 37. A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas, compartilhamento de tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros setores sociais, sob a coordenação da escola e de seus professores, visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento aos bens culturais, em especial às populações socialmente mais vulneráveis. Pessoal, o artigo 37 ele fala do quê? Não basta você aumentar a carga horária do estudante e botar mais lição para ele fazer, tá? Tem que modificar a metodologia de ensino, a forma de aprendizagem, de modo também que se torne uma aprendizagem mais significativa. Não adianta você botar o aluno lá 7 horas e ficar dando lição para ele 7 horas, tá? Então tem que buscar novas formas, inclusive com a comunidade, né? Ter o apoio da comunidade aí, novas formas de ensino para tornar também esse ensino-aprendizagem aí mais significativo, tá? Não adianta também aumentar carga horária para ficar enfiando conteúdo na criança, certo? Artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 37. O currículo da escola de tempo integral. Pessoal, eu vou dar uma pausa, vou ler aqui, porque tem quase 20 linhas aqui esse parágrafo, senão vai ficar uma coisa muito teórica, tá? Então eu vou ler e depois explico para vocês. Então, olha só. Esse parágrafo primeiro aqui, ele fala, né, exatamente o que eu acabei de falar, eu acabei me atropelando aqui, pessoal. Ele vai falar sobre essa questão realmente de trabalhar diversas áreas aí, como cultura, arte, esporte, lazer, tecnologias e tal, trabalhar com tudo isso de forma articulada, garantindo ali uma melhor aprendizagem da criança, né, sem ficar focando em conteúdo aí, tá bom? Ele fala sobre isso. Pessoal, é que é muito longo, é desnecessário ficar lendo aqui para vocês, mesmo até porque vocês não vão decorar, não é essa a intenção é ter a compreensão, tá bom? Agora eu vou para o parágrafo 2. O parágrafo 1º realmente era muito longo aí para estar lendo aqui. As atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar, conforme a disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou território em que está situada a unidade escolar. Também fala aqui sobre a utilização de equipamentos sociais e culturais existentes, né, e o estabelecimento de parcerias com órgãos das entidades locais, sempre de acordo com o respectivo PPP. Então, assim, pessoal, isso, eu já falei disso aqui, não sei se foi nessa aula ou na última aí, né, que a escola, por exemplo, ela pode utilizar também, os professores aí, utilizar de espaços fora da escola. Por exemplo, uma escola pequena, que não tem espaço para uma quadra, tem a quadra no bairro, pertinho, dá para levar as crianças com segurança, pode estar utilizando também esses espaços fora da escola, tá? Sempre, pessoal, de acordo com o projeto político-pedagógico da escola, tá? Estamos procurando trabalhar aí de acordo com o projeto político-pedagógico. Parágrafo 3º. Ao restituir a condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e à cidade, a escola estará contribuindo para a construção de redes sociais e de cidades educadoras. A redes sociais não é Facebook não, pessoal, tá? A rede social aqui é a rede, um agrupamento social de pessoas, tá? Trabalhando em conjunto. Então, é muito legal. Aqui está falando que quando a escola começa a utilizar os espaços do bairro também para o seu aprendizado, ela restitui aí, está contribuindo aí para a construção de redes sociais e cidades educadoras, tá? Tem nada a ver com Facebook, não. Aliás, eu vou até fazer uma aulinha daqui a pouco, pessoal, sobre redes sociais aí. É um documentário que surgiu no Netflix aí esses dias. Eu vou fazer uma videoaula agora, vou postar no final dessas videoaulas aqui das diretrizes. É muito legal assistir também, tá? As maleficências das redes sociais, tá? Então vamos lá, pessoal. Parágrafo 4º para finalizar. Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais e municipais de educação assegurarão que o atendimento dos alunos da escola de tempo integral possua infraestrutura adequada e pessoal qualificado. Além do que, esse atendimento terá caráter obrigatório e será passível de avaliação em cada escola.
Então, assim, pessoal, a União, estados e municípios têm que estar assegurando aos alunos da educação integral uma infraestrutura adequada, como eu falei, né? Diversos espaços, ferramentas aí, instrumentos que possam auxiliar na educação da criança, não só ficar dentro de uma sala de aula fazendo lição. Além também de pessoal qualificado, tá? Ou seja, você vai dar umas aulas a mais aí sobre alguma outra matéria, uma aula de judô, por exemplo, uma aula de balé, você tem que ter profissional qualificado ali, e isso o pessoal está passível aí sempre de avaliação em cada escola, tá? Pessoal, gostou da aula? Se inscreve no canal, dá aquele like positivo lá, e ó, vamos dar continuidade na próxima aula, porque aqui já deu o horário, senão daqui a pouco o videozinho corta aí no meio, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula. Ainda não acabou, tá? As DCNs ainda nós vamos aí agora para a próxima aula.